Olá, hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a curtir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, e não esqueça, ative o sininho para saber tudo que está acontecendo por aqui. O tema do programa de hoje é medicina do estilo de vida. Você já ouviu falar nesse tema? A medicina do estilo de vida, ela nasceu em 2004 na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e vem ganhando espaço aqui no Brasil. Por isso que hoje nós vamos conversar com o Dr. Renato Oliveira, ele que é médico e vem trabalhando já há algum tempo com a medicina do estilo de vida. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por atender a nossa equipe. Muito obrigado Stephanie pelo convite. Sempre um prazer recebê-los aqui no Instituto Oceano para falar um pouco mais sobre a parte da saúde. Eu gosto de começar sempre esse assunto com duas premissas importantes, tá bom? A primeira, a medicina do estilo de vida não é feita apenas por médicos. Exige sim uma equipe multidisciplinar, exige uma equipe que consiga acompanhar a pessoa mais de perto. E a segunda, como a Stephanie mesmo já nos disse, não é uma especialidade médica, mas sim uma maneira de abordar a saúde. Doutor, o que é então a medicina do estilo de vida, né? Já que o senhor falou que não é uma especialidade médica, o que ela trabalha, como que ela funciona? Perfeito, Stephanie. Eu costumo dizer que a medicina do estilo de vida é aquela medicina do dia a dia, que visa a gente identificar os hábitos das pessoas, ver aonde que elas estão errando principalmente, aonde que elas podem melhorar. Então, através, novamente, de uma abordagem multidisciplinar, acompanhamento com nutricionista, educador físico, médico, psicólogo, tentar entender na rotina da pessoa onde que estão as falhas, onde estão os defeitos e dessa maneira ser mais ativo para conseguir uma melhora importante. Doutor, durante uma consulta, normalmente é feita ali, né? Principalmente na primeira consulta, quando o paciente chega ao consultório, o senhor faz ali uma anamnese, pergunta ali para o paciente do histórico de vida dele, como que é essa rotina. Muda alguma coisa quando se trata da medicina do estilo de vida? Olha, algumas informações acabam sendo as mesmas, né? A parte da anamnese médica, antecedentes pessoais, a parte do histórico familiar, lesões, doenças, cirurgias, sempre vai ser abordado. Agora, na parte da estilo de vida, a gente entra mais na parte dos hábitos, entender um pouco mais como está o sono da pessoa, como que é a alimentação, como que é o exercício, relacionamentos e por aí em diante. Não apenas as anamneses, as perguntas, mas também as avaliações, os exames de polissonografia, avaliações metabólicas, hormonais. Então, é entender a pessoa como um todo e, a partir daí, entender qual que é o objetivo da pessoa, qual que é a genética da pessoa e qual que seria o caminho ideal para essa pessoa trilhar, pensando não só na prevenção das doenças, mas também na performance física e mental. Hoje, o senhor é especializado em cardiologia, né? Mas vem trazendo essa questão da medicina do estilo de vida para dentro do consultório, né? Porque o senhor, nesse tempo de formação, nesse tempo que o senhor já trabalha, o senhor percebeu que de fato é a rotina do dia a dia que muito influencia na nossa vida? Perfeito, Stephanie. Eu costumo dizer sempre que as doenças modernas é um produto do estilo de vida moderno. Então, quando eu me formei em cardiologia em 2015, eu comecei a entender que não adiantava apenas fazer os check-ups e tratar eventualmente patologias. E as pessoas que estavam saudáveis pedir para voltar em um ano. Eu acho que essas pessoas são as principais que têm que ser engajadas dentro de um trabalho para exatamente nesse momento evitar o desenvolvimento de doenças e novamente a performance, não só física, mas mental, cognitiva, raciocínio, foco, disposição. Isso tudo vai ser abordado dentro dos nossos objetivos. O senhor falou de alguns exames que são feitos além, né, do que normalmente durante um check-up, digamos assim, já costuma fazer. Explica melhor pra gente que tipo de exames que são esses que o senhor costuma pedir para poder avaliar melhor a rotina do paciente. Perfeito. Também dentro dessa abordagem, nós não fazemos exames apenas para diagnóstico, mas também para termos métricas, ou seja, para entender se a pessoa está evoluindo em alguma esfera, precisa saber como que ela já esteve e como que ela está. Então, através de a gente fazer um exame mais aprofundado do sono, que é a polissonografia, que a gente entende não só o tempo de sono, mas também a qualidade do sono da pessoa, se apresenta algum distúrbio e futuramente comparando os resultados para entender se a pessoa está tendo uma melhora dessa qualidade.
O exame, por exemplo, do cardiopulmonar, que é o teste do coração com a parte do pulmão para entender níveis como VO2 máximos, que seria o principal delimitador do condicionamento físico, para entender também se a parte de exercício da pessoa está evoluindo. Avaliações de composição corporal, como a bioimpedância, antropometria, avaliações de força, tudo focado no paciente. Eu costumo dizer que é desde a pessoa que tem uma doença até o atleta de alto rendimento. Todas poderiam ter um benefício com esse tipo de abordagem, porque visa entender onde a pessoa está, aonde ela quer chegar e como que a gente vai conseguir fazer isso, tendo uma estratégia mais bem definida. Então, qual vai ser o primeiro foco? Vamos focar no sono, na dieta, no exercício? É o relacionamento? Tem alguma questão mais psicológica? Então, através, novamente, de avaliações e uma abordagem multidisciplinar, a gente vai conseguir definir muito bem isso e agir aonde precisa ser agido de maneira prioritária. Doutor, o senhor falou de uma questão muito importante, que é sobre o nosso sono, né? Muita gente fala assim, eu sou mais diurno, eu sou mais noturno, eu rendo melhor à noite. Durante este trabalho, principalmente para essas pessoas, né, que normalmente, eu sou mais noturno, eu posso dormir pouco que eu rendo melhor e tal. Há esse trabalho também de conscientização sobre a importância dele ter aquele intervalo de descanso, de ter uma noite muito bem dormida. Perfeito. Novamente, dentro da abordagem a gente visa muito o autoconhecimento da pessoa, então a pessoa precisa começar a se conhecer melhor. Eu falo muito da parte de ser mais proativo na própria saúde, de começar a ter mais conhecimento e se entender melhor para conseguir agir de acordo. E como a nossa medicina é no dia a dia, é muito importante que a pessoa venha ter essa consciência. Dentro do sono, existem as pessoas que são vespertinas e as matutinas, e são pessoas que têm que respeitar, sim, esse padrão biológico. Agora, para entender se a pessoa realmente tem esse padrão biológico ou se é alguma outra coisa que faz a pessoa ter mais dificuldade ou não, aí é importante a investigação mais a fundo. Então não tem problema se a pessoa, por exemplo, troca o dia pela noite. O importante é ela ter aquela rotina que ela já está acostumada. Mais ou menos, precisa ser avaliado. Como eu disse para você, existem pessoas que chega, por exemplo, 8 da noite, elas vão ter um sono natural. Então, pessoas que não vão ter um sono natural nesse momento, vai ser um pouco mais tarde. Agora, não é trocar o dia pela noite, tá? Como animais diurnos, entendemos que temos que dormir durante a noite e fazer todas as atividades que exigem do nosso corpo, da nossa mente durante o dia. Então, por isso é importante a gente, dentro dessa abordagem, entender de fato se a pessoa tem um padrão biológico ou se é mais um hábito. E se for um hábito e for nocivo para aquela pessoa, é importante sim trabalhar para mudar. Doutor, dentro dessas questões que a gente fala hoje da medicina do estilo de vida, a gente já ouviu falar também da medicina integrativa, da medicina preventiva. Existem semelhanças entre elas? São mais ou menos a mesma coisa? Olha, eles têm abordagem geralmente no estilo de vida. Eu acho que eles têm vários paralelos em comum, como a parte integrativa mesmo, né? A gente pensa no organismo humano como algo único, parte física, mental, então a gente não separa por órgão, separa por parte. A gente, logicamente, se tiver alguma patologia em alguma área, a gente vai ter um especialista acompanhando, mas de uma maneira geral a gente vê o ser humano como algo único. Então, um paralelo com a integrativa. A medicina preventiva é exatamente o que a gente faz no estilo de vida, tá? Hoje existe uma confusão muito grande entre um check-up e uma prevenção. O check-up, as campanhas de prevenção, geralmente são rastreamentos, que são para a gente entender se a pessoa tem alguma patologia ou não. Agora, para prevenir essa patologia, aí faz a importância dessa outra medicina, que seria o dia a dia, ver quais são a genética da pessoa, ver aonde que ela tem mais suscetibilidade de desenvolvimento de doenças e aonde que a gente consegue agir para evitar que aconteça. Então, apesar delas terem muitos paralelos em comuns, cada uma delas tem algumas individualidades. A medicina do estilo de vida, como a gente falou hoje, vem crescendo bastante, principalmente aqui no Brasil. Ela ainda não é uma especialidade, mas nos Estados Unidos, o senhor estava me falando que ela já é. O senhor acredita que essa força que ela vem ganhando é justamente pelos resultados que ela tem apresentado? Eu acredito, sim. Eu penso que a gente viu durante alguns anos na medicina que apenas tratar sintomas não está dando resultado bom a médio e longo prazo. Eu acredito que a geração que está chegando percebeu que simplesmente continuar naquele padrão não seria o suficiente. Então, está cada vez tendo mais profissionais, eu digo especialistas de áreas diferentes, tentando abordar mais o estilo de vida. Então, eu fico um pouco receoso de chamar de uma especialidade médica, porque daí a gente separa, a gente deixa fora dos outros profissionais.
Eu acho que hoje a abordagem mais inteligente de qualquer área da medicina é trabalhar também a parte do estilo de vida, é trabalhar o preventivo. E não simplesmente falar apenas, tem que fazer isso, isso, isso. É de alguma maneira mais ativa, conseguir estar mais próximo do paciente, fazer ele ter a consciência, o aprendizado de que ele precisa ter essas mudanças para de fato ter uma melhora. E depois que ele obtém essa melhora, fica muito mais simples, a pessoa já sente, então acaba sendo mais natural, mais orgânico. Mas esse primeiro estágio precisa sim, vamos dizer, de um choque. É quebrar aquele padrão assim que o paciente costuma ver do médico ali sentado de branco, só perguntando para ele, né, e ele falando, como o senhor acabou de falar, estar mais próximo do paciente, é quebrar essa barreira que normalmente existe quando o paciente às vezes tem medo do médico, né, às vezes chega assim, eu tenho que ir no médico, eu vou ter que falar com ele algumas coisas, também tem isso? Com certeza. A nossa abordagem, principalmente aqui no Instituto Oceano, é tentar quebrar um pouco essa distância entre o médico e o paciente. Era muito comum, como você disse, né? O médico vir com ideias, vamos dizer, bem pré-concebidas, como você tem que fazer diversas mudanças na saúde, mas na prática é muito mais complexo, nem o próprio médico conseguiria desenvolver isso. Então a nossa ideia é praticar também a própria medicina de vida com a gente para entender quais são os desafios e a partir daí a gente conseguir abordar. E de fato, essa maneira de deixar as pessoas mais próximas, né, evitar o distanciamento com o paciente facilita muito a nossa abordagem, a nossa conversa e principalmente o nosso resultado. Doutor, a gente vai continuar conversando com o senhor daqui a pouquinho, agora é a hora do nosso intervalo, não saia daí hoje conversando com o Dr. Renato Oliveira a respeito da medicina do estilo de vida. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais assuntos importantes nesse tema. Estamos de volta com o Você Saúde. O nosso tema de hoje é medicina do estilo de vida. Nós estamos conversando com o médico Dr. Renato Oliveira, ele que já vem trabalhando com a medicina do estilo de vida há algum tempo. Doutor, antes de nós sairmos para o intervalo, a gente estava falando um pouco da medicina do estilo de vida. O senhor falou que é especializado em cardiologia, né? Mas hoje está focado em trabalhar com a medicina do estilo de vida como um todo. Mas no caso, por exemplo, de um paciente que vem aqui até o consultório e que ele tem algum problema cardiológico, né? Por exemplo, uma cardiopatia congênita, que ele já nasceu com um problema de coração. Como que é esse trabalho que o senhor faz com ele? Primeiramente, é importante identificar qual que é a cardiopatia congênita, né? A maior parte delas costuma dar alguns sintomas no período pós-natal, então no primeiro ano de vida, mas tem algumas que podem sim avançar ao longo da fase adulta e podem sim ser perigosas para a saúde. Então, primeiramente, identificar na área da cardiologia, fazer todos os diagnósticos e a partir daí fazer todo o traçado da rotina da pessoa. Então, qualquer tipo de patologia, tá, Stephanie? Existem benefícios entendendo aonde que estão os erros, ou seja, o que pode estar piorando essa patologia. Eu brinco que a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes mellitus são doenças que podem ser reversíveis. Sim, se a pessoa tiver uma mudança de estilo de vida. Se você ver qualquer guideline moderno da parte de medicina, na área da cardiologia, na área do câncer, todos colocam como uma das primeiras colocações, mudança do estilo de vida. Identificar o que está gerando, qual que é a causa da doença. Logicamente, vamos controlar as consequências, mas nunca sem perder de vista a causa. Depois que as causas são resolvidas, muitas vezes a consequência também desaparece. Resumindo, independente da patologia que a pessoa tem, ela com certeza pode ter benefícios entendendo dentro do estilo de vida dela o que pode estar piorando ou melhorando essa patologia. Doutor, inclusive, enquanto o senhor falava, eu me lembrei, antes de entrarmos no ar, eu estava vendo um relato aqui na internet de uma pessoa que tinha 123 quilos e ela estava passando para o personal dela, né? Que ela tinha passado novamente no médico e como ela emagreceu e mudou a alimentação, tá com uma rotina de exercícios físicos, o médico retirou todos os remédios de hipertensão. Então, quando o paciente ele muda de fato o estilo de vida dele, ele muda a percepção dele sobre a importância de cuidar da saúde como um todo, os resultados aparecem e os benefícios também, né? Sem dúvida alguma, Stephanie. Isso é muito comum, eu gosto de falar sempre para os pacientes sobre isso. Era mais provável antigamente ao chegar no médico e determinar qualquer tipo de situação, uma diabetes, uma hipertensão, fazer duas ofertas. Ou a pessoa muda o estilo de vida, então vai ter que dormir direito, vai se alimentar melhor, vai ter que fazer alguma atividade física, ou toma essa medicação.
a pessoa geralmente optava pelo caminho mais fácil. Mas a gente entende que esse caminho mais fácil, a médio e longo prazo, não vai resolver os problemas. Porque o que está gerando todas essas questões, as alterações metabólicas, é o dia a dia da pessoa. E muitas vezes não é nada algo muito mais complexo, não existe uma receita de bolo. Cada pessoa vai ter uma individualidade. Falo muito também, é muito comum um casal, por exemplo, ter o mesmo padrão de alimentação, o mesmo padrão de exercício, o mesmo padrão de sono, enquanto cada um tem a sua própria individualidade, tem que ser respeitado. Então, não existe uma receita de bolo, tem que ser um tratamento ativo da parte do paciente, ele tem que se conscientizar de que ele vai ter que fazer algumas mudanças que no início podem ser dolorosas, mas depois vai trazer um resultado muito importante. Quando a gente inicia essa mudança de hábitos, normalmente é difícil, né? A gente conseguir se manter ali. Dizem que a gente precisa pelo menos aí de 20 dias para poder conseguir que isso vire hábito, né? Então, é se manter de fato no começo de um tratamento, por exemplo, o paciente vem de 1 em 1 mês, doutor, é individual também? Perfeito. Pensa que no começo da minha carreira na cardiologia, em 2015, a gente sempre teve essa abordagem no estilo de vida, mas de uma maneira de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, então a gente entendia que não tinha uma melhora do quadro clínico do paciente. Então eu fazia os exames, prescrevia algum tratamento e depois ele voltava da mesma maneira como ele saiu. Então a gente entendeu que a gente precisa estar mais ativo, mais presente no dia a dia do paciente. E não só o médico, como eu disse, mas também toda a equipe multidisciplinar, nutricionista, o psicólogo, o educador físico. Outra coisa extremamente importante, que essa equipe se converse, que elas tenham o mesmo objetivo, que elas tenham o mesmo foco, que elas peçam as mesmas coisas, que elas respeitem os mesmos períodos da periodização da pessoa. Então isso vai, além de aumentar a aderência da pessoa ao tratamento, vai otimizar os resultados. Hoje em dia, com a internet, eu acredito que o senhor deve acompanhar muito isso também no consultório, as tentativas de se encontrar rotinas de treino, planos alimentares são grandes, né? Quais são os perigos das pessoas também quererem fazer essa mudança do estilo de vida ou então por conta própria? Como eu disse para você, Stephanie, para a gente mudar alguma coisa, a gente tem que entender como que ela está agora, para depois a gente entender se houve mudança ou não. Então essas métricas iniciais, esse diagnóstico inicial, como eu falei, uma avaliação metabólica, uma avaliação de exames de sangue, avaliação cardiológica, uma avaliação do sono, é tudo para entender aonde a pessoa está. Pense em um mapa qualquer, para eu saber aonde eu quero chegar, eu primeiro preciso entender aonde eu estou. E esse caminho nunca vai ser uma linha reta, ele vai ter cheio de percalços, então é importante que durante esse trajeto tenham pessoas engajadas, comprometidas e que conversem, que tenham o mesmo objetivo. E isso com certeza vai trazer resultados. No que se refere a exercício físico, doutor, é preciso, como o senhor disse, respeitar a individualidade ou existe, por exemplo, um padrão? Para todo mundo é sempre importante que faça musculação, o que vier é só um a mais, né? O que a pessoa conseguir fazer além da musculação é um a mais, mas, por exemplo, a musculação é o padrão. Tem isso ou não? Claro que tem. Pensa assim, como eu falei para você, todos nós somos organismos únicos, então temos individualidades. Precisamos medir o que são nossas limitações e qual que é o exercício ideal. Eu falo muito sobre isso. Uma pessoa, por exemplo, o exercício pode ser algo que pode melhorar muito a vida da pessoa ou que pode piorar muito a vida da pessoa. Não é o exercício em si, é a maneira como ela pratica, a intensidade, a frequência. Então, dentro da nossa abordagem inicial, faz-se muito necessário uma avaliação com um fisiologista, um educador físico, um fisioterapeuta, para medir, ver quanto que é a quantidade, qual que é a qualidade do exercício dessa pessoa. Pensa que numa musculação eu consigo fazer exercício de diversas maneiras. Não precisa ser aquela receita de bolo, né? Aquele padrão que a gente está acostumado a ver nas academias. Mas para isso, novamente, precisa ter uma equipe, tem que desenvolver uma estratégia, é algo mais complexo. Entre não fazer nada e fazer um exercício numa academia, sem dúvida alguma, vamos fazer na academia. Agora, se a gente conseguir mais informações, entender se eu vou desenvolver mais o metabolismo aeróbico ou anaeróbico, se eu já tive um infarto, por exemplo, a gente sabe que para uma pessoa infartada, a reabilitação cardíaca é extremamente importante. Agora, se for feito de maneira inadequada, pode ser extremamente negligente. Então, é muito tênue essa linha. Quanto mais específica a população, então você pega um atleta ou uma pessoa muito patológica, mais atenção a gente tem que dar. Na pessoa, vamos dizer, o cidadão mais comum, o cidadão normal como nós, a gente consegue estabelecer alguns padrões, vamos dizer, mas mesmo assim não vai fugir de uma abordagem mais individualizada.
A alimentação também, como o senhor disse, né? Tem um nutricionista ali que normalmente cuida dessa parte, mas o que é importante que as pessoas saibam sobre os cuidados com a alimentação? Questão de hidratação também é essencial nesses tratamentos, na medicina do estilo de vida? Sim, sem dúvida alguma. Pensando na parte da nutrição, como a gente sempre diz, é uma abordagem de equipe. Então não vai participar só o nutricionista no cardápio, mas também o médico, o educador físico. Pensa assim, se eu tenho um treino muito intenso para ser feito e a nutricionista não souber desse treino e fazer uma dieta restritiva, eu posso ter problemas. Então aí que vem a importância da comunicação entre a equipe. A gente fala muito da periodização. Hoje a gente tem que ter um objetivo claro, uma meta bem clara. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, a gente não vai conseguir nada. Então dentro disso a equipe tem que se preparar. Então vamos fazer um exemplo, nesses 3 primeiros meses eu vou focar num processo de emagrecimento. Então todo mundo vai focar nisso, a dieta, o exercício, a suplementação, todas as abordagens do psicólogo. Depois de 3 meses vamos focar um pouco mais na performance, vamos mudar completamente a estratégia. Foi um exemplo, mas cada pessoa vai montar a estratégia de acordo com a necessidade da pessoa. Se ela tiver uma patologia, com certeza essa estratégia vai ser muito mais dinâmica, muito mais próxima. Se a pessoa busca, enfim, ter qualidade de vida, brincar com os netos, pode ser alguma coisa mais espaçada. Então tudo vai depender do objetivo da pessoa e de onde ela está. A gente estava falando há pouco, antes também do intervalo, sobre questões de medicações, né? A medicina do estilo de vida, o paciente ele vai continuar tomando medicação por um tempo necessário, mas a intenção é que aquilo ali não se prolongue para o resto da vida, é isso, doutor? Sim, pensa assim, existem medicações que são mais permanentes, vamos dizer, existem patologias que a gente tem depois que ela acontece, a gente vai ter um potencial limitado de melhora. Por isso que a gente pega muito no gatilho da prevenção. A melhor maneira de a gente evitar, a maneira mais inteligente seria evitar a doença do que ter a doença e correr atrás. Mas sim, existem alguns desequilíbrios, como eu comentei para você, uma hipertensão arterial-sistêmica, alguma diabetes, que responde muito bem sim ao tratamento. Eu costumo fazer sempre um paradoxo caso você saia aqui um dia no litoral com um barco e você percebe que no meio do caminho tem um buraco no barco e está entrando água. Durante o processo você tem sim que pegar um baldinho e tirar a água do barco. Mas assim que você chegar na costa, você vai fechar esse buraco. Você não vai voltar para o mar com o barco com o buraco. Então esse é o raciocínio. As medicações vão ser necessárias sim. Se você não tiver essa mudança, depois que você voltou para a costa e fechar esse buraco, aí sim pode ser que elas não sejam mais necessárias. O senhor enfrenta muita resistência, agora falando diretamente assim no consultório, os atendimentos, com relação a essa necessidade de mudança de mentalidade do paciente, dele se conscientizar da importância de que é o todo. Perfeito. Com certeza, eu costumo dizer que a diferença entre um atleta e uma pessoa comum é justamente a mentalidade. Ela também tem 2 braços, também tem 2 pernas, tem o mesmo corpo que a gente. Só que ela tem uma resiliência mental, ela tem um foco, ela tem um objetivo muito bem definido e ela se predispõe a dedicar o tempo e a energia que ela tem para conseguir esse objetivo. E eu falo muito em relação a isso. Se a pessoa tem um objetivo muito grande, ela vai ter que dedicar todo o tempo e energia para isso. Eu quero uma medalha olímpica, por exemplo. Agora, se eu busco coisas como brincar com meu neto, como jogar um beach tênis de final de semana, pegar onda, a gente vai precisar sim fazer um trabalho, uma estratégia, mas de uma maneira muito mais tênue, vamos dizer. Então, a mentalidade é extremamente importante. Ela tem que entender, se conscientizar de que enquanto não houver mudança no corpo, não vai haver mudança na mentalidade, não vai haver mudança no resultado. Então, o corpo e a mente vão estar sempre juntos nesse processo. Por isso que vai entrar o educador físico e o psicólogo. Doutor, para o pessoal que está em casa, que dicas que a gente pode deixar, né, para quem quer essa mudança no estilo de vida? Sempre procurar profissionais que possam avaliar a saúde, a rotina do paciente como um todo? Com certeza. Eu falo sempre para as pessoas que a gente tem que resgatar as bases da medicina, né? Voltar a ver, começar do começo, vamos dizer assim. Então hoje a gente ouve muito falar sobre alimentação, exercício e sono. Eu incluiria nessa lista a hidratação e a respiração. São 2 temas muito poucos discutidos dentro de uma consulta médica e, ao meu ver, tem uma resposta muito importante no nosso dia a dia. Eu aconselho a todos fazer um acompanhamento com um médico de confiança. Se ele tiver a habilidade, tiver as ferramentas para desenvolver esse estilo de vida com você, eu acho excelente. Caso contrário, encontrar uma equipe que consiga
não só ter a confiança, mas ter o compromisso com vocês. Aqui no Instituto Oceano, por exemplo, nós temos toda uma equipe com médicos de várias especialidades, educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, tudo pensando nessa abordagem multidisciplinar e integrativa, no sentido de que vai ter uma comunicação entre equipe e todos focados para o mesmo assunto. Então, novamente, nessa era que a gente está vivendo de muitas informações, muitas notícias, muitos protocolos milagrosos, eu tento resgatar a base da saúde. Então vamos começar do começo, vamos tentar entender aonde que a gente pode estar errando. Eu tenho certeza que você sabe algumas coisas que você está errando, que você só nessa conversa já despertou alguns gatilhos e a gente consegue te ajudar. E não precisa ser de uma maneira traumática. Tem que pensar sempre quando a gente consegue formar uma equipe que converse com a mesma língua do paciente, a gente consegue fazer de maneira muito mais leve, muito mais orgânica e a médio e longo prazo tem um ótimo resultado. Tá certo. Dr. Renato Oliveira, muito obrigada por atender a nossa equipe, por abrir seu espaço e trazer tantas informações importantes pra gente hoje. Sempre um prazer, Stephanie. Obrigado a vocês. Um ótimo dia. Eu agradeço também a você que esteve conosco até aqui. O Você Saúde volta na próxima sexta-feira com outro tema, com muito mais informações para vocês. Não esqueça de curtir a nossa página lá no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para que você possa ficar por dentro de tudo que nós estamos produzindo para vocês. Um grande abraço, até sexta que vem. Tchau, tchau.